Essa nuvem ela saiu da frente deles e foi para trás dele. Esse momento aqui, ele representa a libertação do povo, porque a nuvem ela traz escuridão e a luz, né, ela traz Deus, né, na nossa vida. Então, quando aquela nuvem sai da frente do povo de Israel, é o momento da libertação ali. Ali está sendo oficializada realmente a libertação do povo, onde o povo está se reaproximando de Deus. E aquela nuvem, ela vai para cima dos egípcios, onde eles vivem na escuridão, digamos aqui, assim, né? Eles estão escravizados pelo mal. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Deus anuncia a ruína dos egípcios. Capítulo 14 de Êxodo. Versículo 1 diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampe diante de Pinar Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal Zefon. Em frente dele assentareis ao campo, junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra. O deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado o rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? Aprontou o seu carro e tomou consigo os seus povos. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos, os carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairode, dizendo de Baal-Zefon, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel chamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado do Egito, dizendo: Deixa-nos, que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Interessante essa passagem, né, Varão? Vamos refletir um pouquinho aqui a respeito dessa palavra, porque a gente percebe que o povo, ainda fraco na fé, não tinha força ainda suficiente para reconhecer que quem peleja por mim e por você, pelo povo dele, é ele mesmo. Que Deus tirou esse povo da mão forte para governá-los, para liderá-los, para levá-los avante. Mas eles eram fracos na fé, ainda
não entendiam o propósito de Deus. E Deus ainda estava trabalhando, não só na vida deles, como na vida de Faraó também. Porque aqui ele mesmo fala que ia endurecer o coração de Faraó e Faraó ia perseguir o povo, ia se arrepender do que tinha feito, de liberar o povo para adorar a Deus no deserto, e ia atrás desse povo. Então Deus ia mostrar que realmente quem ele era, não só para o povo de Deus, fazendo o grande milagre que nós vamos ver aqui, a passagem do Mar Vermelho, como destruindo todo o exército de Faraó. É interessante essa passagem, né? Você vê que Deus ele está presente a todo instante. Colocou o povo, fez o povo chegar na beira do mar, na praia, e não encontrar mais onde se. E agora? Para onde vamos? Olhava para um lado, olhava para o outro, só montanha. E na frente o mar. E atrás o exército de Faraó, que vinha em seu encalço. Aí o povo começa a murmurar. Hã? E fala, e não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos é para servir os egípcios do que morrermos no deserto. Então Moisés ali fala com eles com voz forte. É isso que Deus queria ouvir dele. Porém, disse ao povo, Moisés disse, não temas, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. E é assim que tem que ser a minha vida e na sua, amados. Pode acontecer o que acontecer. As circunstâncias podem você olhar para frente, ver, olhar para um lado e olhar para o outro e não encontrar saída. Levante seus olhos para o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele está de braços abertos para nos acolher. Ele nos ama e vai nos salvar, vai nos tirar da aflição, seja qual for a situação. Deus está sempre conosco, assim como esteve com esse povo lá. Ele continua, Deus é o mesmo. Amém, amados? Glória a Deus, que maravilha, né? E trecho tão bonito e traz tanto significado, né? Esses dias eu tava com um irmão conversando com ele, ele me trouxe testemunho, eu achei tão bonito, porque na passagem do ano, né? Ele sentou, ele é a esposa dele, né? E tem passado alguns desafios, né? É, não entrou em detalhe quais eram os desafios, mas ele sentou com a esposa, deu as mãos uns aos outros, né? Ele pegou na esposa, as mãos da esposa e falou assim, "Ah, vamos fazer um pacto com Deus, né? Vamos colocar tudo nos pés do Senhor, vamos deixar tudo, todos os nossos problemas, todas as nossas aflições, todos os nossos desejos, né? Todas as coisas que a gente quer, vamos deixar dele, deixa ele fazer. Vamos tirar isso do nosso coração, tirar esse peso das nossas costas e deixar ele fazer, né? Eu achei aquilo tão bonito porque é depositar, né, a confiança, né? É a fé realmente de que ele vai fazer, né? É, é tirar aquele peso, né, da, da, da obrigação de achar que somos nós, né? Mas depositar na confiança de que é o Senhor que vai trabalhar na nossa vida, é o Senhor que vai mostrar os caminhos, é o Senhor que vai, né, transformar e vai trazer, né? E, e a gente vê aqui o povo já começando a murmurar, né? O povo já começando a reclamar que nem chegaram ainda, né? Passaram por tantas coisas ali, acabaram de ser libertos. E imagina a aflição do povo de ver aquele mar, né? Na frente deles e o exército do faraó vindo atrás, né? E agora, né? O que será da gente, né? É melhor a gente voltar e servir lá, é melhor a gente voltar para a escravidão, né? E é assim que Deus faz, né? É assim que Deus faz. Justamente nos sinais e maravilhas, né? Quebrando nossa incredulidade, né? Dia a dia, né? Para mostrar que, para a gente não se esquecer dele, né? Não se esquecer de quem é o nosso Deus, né?
maravilhoso que faz acontecer, né? Então, mesmo diante das tribulações, ele faz acontecer, ele liberta, né? Vamos continuar a leitura, Samar. Tem bastante Vamos, ensinamento aqui. vamos sim. Isso é bom a gente lembrar, sabe, Fábio, que nós não devemos olhar para trás, viu? A gente está servindo a Deus hoje, nós vamos passar por muitas provas, muitas lutas, como estou passando esse povo aqui. Mas nós não devemos lembrar de quando nós estávamos no mundo, não. Ah, porque quando eu estava no mundo, eu podia fazer isso, ou aquilo, aquilo outro, não. Esqueça o seu passado. Você agora é nova criatura. Você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso tem um peso, entendeu? Isso nós temos que colocar no nosso coração, jamais olharmos para o nosso passado. O passado morreu. Deus jogou nossos pecados no mar do esquecimento e não se lembra mais. Então é daqui para frente. Passamos por qualquer luta que for, irmão. Nós temos que lembrar que Deus está conosco. Na prova, em qualquer situação. Não pense, não lembre mais do passado. Morreu, acabou, não existe mais. Agora é olhar somente para Jesus. Aqui nos fala a passagem pelo Mar Vermelho, né? Versículo, capítulo 14, versículo 15, prosseguindo a leitura, nos diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endureceu o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvens se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para esses esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ou outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes a roda dos seus carros e fez-os andar dificultosamente. Então disseram aos egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Porque as águas tornaram-se cobrir os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como um muro, e a sua mão direita e a sua mão esquerda. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu também a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Também
Tremenda essa parte também, né? Você vê que a mão poderosa de Deus, Deus fez com que as nuvens ficassem para trás e a noite escureceu tanto que o povo do Egito não enxergava mais o povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Deus. E o povo de Deus entrou mar adentro, mar seco, e o povo de Israel, do Egito não via eles, não conseguia vê-los. E eles começaram a caminhar. Quando eles estavam já no meio do mar, mais ou menos, aí Deus permitiu que eles vissem. O que eles fizeram? Seguiram, entraram também no mar para ir atrás do povo de Israel. Só que aí Deus fez o mar se fechar novamente, destruiu os carros deles e destruiu eles. E nós vemos aqui, amados, que tinha muito egípcio na praia morto, depois da grande reviravolta, né? E o povo de Deus contemplando do outro lado. Não tem milagre maior que esse. Como é que pode, rapaz? A mão de Deus é tão poderosa. Como você falou da baleia aí, né? Que, que Jonas ficou 3 dias no seio da baleia. Aqui abriu o mar para que uma multidão passasse. Isso é coisa extraordinária, é imaginável para o ser humano. Então são passagens da Bíblia que nos relata, amado, que nosso Deus é o Deus do impossível. Nunca duvide de Deus, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja o problema. Se Deus estiver com você, pode ter certeza, o milagre acontece. Porque eu vejo aqui, amados, milagre como esse, só Deus mesmo para fazer. Amém? Nossa, aqui fala muito sobre gratidão. Nossa, bom, aqui a gente vê aqui atrás, né, a passagem do mar aqui. Tem algo que me chamou a atenção aqui também, ó, que é a questão das nuvens ali, tá vendo? Primeiro ele fala ali que ele endureceu o coração dos egípcios, né, para que eles seguissem em frente, né? Bom, o mar abriu. É, e, e ele endurece o coração dos egípcios. Eu vou retornar um pouquinho aqui, ó. Disse o Senhor a Moisés, porque chamas a mim, né? E aí fala para ir lá e dividir o mar, né? Ele estendeu a mão, o mar, né, se abriu, o coração dos egípcios né, foi endurecido e eles vieram atrás deles, né? Tinha uma nuvem na frente do povo de Israel, né, em cima do mar. Essa nuvem ela saiu da frente deles e foi para trás dele. Esse momento aqui, ele representa a libertação do povo, né? Porque a nuvem ela traz escuridão, né? E a luz, né, ela traz Deus, né, na nossa vida, né? Então, quando aquela nuvem sai da frente do povo de Israel, é o momento da libertação ali. Ali está sendo oficializada realmente a libertação do povo, né? Onde o povo está se aproximando de Deus, né? E aquela nuvem ela vai para cima dos egípcios, né? Onde eles vivem na escuridão, né? Então aquela escuridão pertence a eles, né? Vivem com eles, né? Eles na verdade pertencem, estão presos na escuridão, né? Digamos aqui assim, né? Eles estão escravizados pelo mal, né? Então aquela nuvem ela fica sobre aquele povo e o povo de Israel, né, sob a luz, eles cruzam o mar, né? Mas assim mesmo os coração dos egípcios endurecido vem para, né, começa a seguir o povo de Israel dentro do mar, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção também aqui é onde Deus diz para Moisés para estender a mão, né, para que as águas voltassem. E nessa hora me veio algo no coração assim de, nossa, né? Moisés sabia que o povo ia morrer, né? Que os egípcios iam morrer. E imagino o que passou no coração de Moisés, porque foi Deus que falou para ele fazer isso, né? Foi Deus que falou para ele fazer isso.
E então, muitas vezes a gente, né? Nossa, meu Deus, eu não vou nem comentar. Tem coisas assim que a gente percebe que Deus trabalha muito no coração das pessoas. Aí a gente tem que ter um coração muito misericordioso, amoroso o tempo todo, porque Jesus veio e fez isso por nós, né? Mas nesse tempo aqui era muito duro, né? Era muito difícil, né? Moisés ter que estender a mão ali e saber que aquelas pessoas iriam morrer, né? Apesar de aquelas pessoas serem pessoas que fizeram tanto mal para o povo dele, né? E aí me recorda um pouquinho também lá da parteira, né? De Moisés, que mentiu, né? Então, assim, a mentira a gente sabe que não é de Deus, né? Mentira é do inimigo, mas ela mentiu porque ela tinha sido. é, é, Mandaram ela matar os bebês, né? Quando ao nascer, né? E ela vem e mente falando que não, olha, não dá tempo. Quando elas já chegam aqui, já nasceu, né? Então, assim, não dá tempo Então, assim, a gente vê que quando Deus, né? Quando tá alinhado com Deus, né? Com aquilo que Deus quer, né? Vai ser feito, né? Vai ser feito. Mas que a gente também não justifique os nossos atos, né? Usando o nome de Deus em vão, né? Que a gente tenha realmente um coração inclinado de Jesus, misericordioso de Jesus, que a gente sabe que não é a nossa vaidade e nosso orgulho, mas o amor, né? Que constrói o amor que salva. É, E esse trecho aqui, acho que ele me traz a reflexão justamente sobre gratidão, sabe? Porque é, a gente vê ali os primogênitos, né? O homem impuro, o homem pecaminoso, né? O homem que erra, né? Que sabe reconhecer quem é Deus, né? E, e faz por amor a Deus, por gratidão, não faz por obrigação, né? Não é o por sacrifício para ser salvo, né? É o sacrifício por amor, por saber que essa graça, né, seja estendida a outras pessoas também, que outras pessoas também possam receber esse mesmo amor, né? Possam reconhecer Cristo, possam reconhecer Deus na vida deles, né? Que nós possamos ser instrumentos não para cumprimento, né, de lei, né, como os fariseus, né, faziam ali, né, mas esse sacrifício é por amor ao próximo, por amor a Deus, né, e fala muito sobre gratidão ali, aquela questão do primogênito ali, que o primogênito, né, foi liberto porque Deus veio e foi misericordioso com o povo dele, acho que falou muito comigo também. Amém? Bem, Fábio, só um pouquinho só. O que me chamou a atenção na questão de Moisés, quando ele nasceu, né? Porque se fosse no dia, se fosse no dia de hoje, o menino denunciava que estava no balaio, do cestinho, né? Porque as crianças de hoje são a graça de Deus, né? Quando nasce, os meninos já nascem com a inteligência artificial da mente. Meu Deus, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. As crianças de hoje é terrível. Do Moisés tinha. Eu estava vendo, quando Moisés foi colocado no cesto, Moisés tinha 3 meses. Uma criança de dia de hoje, com 3 meses, faz a maior madeira zoada. Deus tinha um cuidado tão grande, tão grande. Olha como Deus é lindo, né? E Moisés precisava crescer para conduzir esse povo. A gente está vendo agora o momento, mas o futuro, quem vê é Deus, o Todo-Poderoso. Então Deus viu o que ia passar, o que esse povo precisava, né? O povo precisava de um guia. E esse guia já estava revelado por Deus que seria esse Moisés. Essa criança que foi colocada naquele cesto todo betumado, com a idade de 3 meses, e chegou aonde, no ponto aonde Deus queria. Olha, nos pés da futura mãe dele que iria cuidar dele. Olha que Deus lindo. Deus prepara tudo. Eu estava observando, sabe, Fábio, lá onde eu estava, lá na roça, uma menininha de apenas 1 aninho de idade. E eu vi ali como as coisas mudaram, né? Que antigamente as crianças era
era inocente mesmo, para poder a criança vir falar, para poder a criança se expressar, demorava um pouco, né? E aquela menininha com a idade de 1 aninho, ela pegava a avó, botava o celular na mão dela e ela saía escolhendo, com a idade de 1 aninho, o que ela queria ver. Então, aquilo que importava aos olhos dela e que ela gostava, ela parava o dedinho e começava a ver. Quando o braço, e eu observando essa criança, quando o braço dela, a mãozinha dela cansava, ela com o celular lá e passava o dedinho do pé, o dedo do pé, ela passando. E eu observando, misericórdia, como a tecnologia hoje está envolvendo a mente das nossas crianças. E nós, pais, não estamos sabendo lidar com isso, que Deus quer sabedoria divina, né? De nós, viemos pedir sabedoria divina para poder conduzir os nossos filhos ainda grandes, ainda com 14, ainda com. Enfim, os filhos nunca crescem para os pais, mas hoje em dia as crianças estão sendo jogadas nos braços da inteligência artificial. E está indo, e está indo, e está indo. Então, aquela menininha, a mãe falou assim: avó, porque eu tomo, eu não deixo na mão dela, mas a avó, olha a culpa. Devemos assumir a nossa culpa, não devemos jogar a culpa de A a B ou de A a Z, devemos assumir a nossa culpa para não errarmos. E aquela menininha ali, só Jesus, aí eu vou orar, vou continuar orando em prol daquela criança, porque quando toma o celular da mão dela, ela entra em pânico, em desespero, é tamanho, a menina de 1 aninho, desespero é tamanho que, enquanto não devolve o celular na mão dela, ela dá crises. Então, misericórdia. Misericórdia, amados. Eu falei isso aqui, mas eu creio que vai servir muito para quem está do outro lado da telinha ouvir isso, ou recebe ou me exclui da face da terra, porque às vezes o homem. É, tu dá risada. Mas né, sabe? Ou me ouve ou me exclui da face da terra, porque enquanto Deus me der fôlego de vida, eu vou falar. E aí receba quem quiser receber, né, Fábio? E que Deus abençoe a todos. Amém. Aproveita aí Amém. e faz oração aí. Quer comentar mais alguma coisa, Fábio? É só esse cuidado aí, realmente, a dona Marinete falou aí, né? Porque isso aí escraviza nossas crianças, né? Faz muito mal, né? A gente, até para os adultos já faz mal, os adolescentes, os jovens. Imagina uma criancinha de 1 aninho, né? Com um negócio desse aí na mão, né? Vai criando dependência, né? Eu lembro minha filhinha, quando ela ia na escolinha aqui, uma coisa que às vezes a gente fica, bom, e a culpa é nossa, né? Quando a dona Marinete falou, a gente não pode nos abster da culpa, mas eu lembro que ela, quando ela ia na escolinha, eles têm uma mania aqui de toda vez que as crianças fazem alguma coisa boa ou no final do dia se comportaram, dar doce para as crianças, né? Dar doce para as crianças. Hoje minha filha é assim, é movida a doce, né? Então a gente tem que ficar controlando o tempo todo, né? É a mesma coisa, né? Você dá um celular a uma criança de 1 ano, imagina, quanto mais a gente puder postergar, né, a criança ter acesso à tecnologia, melhor, né? Se a gente dá acesso à tecnologia com 1 aninho de idade, imagina, já praticamente a criança já, né, traz essa dependência, né? Isso faz muito mal, né? Porque aquela da recompensa, né? Da dopamina, tem até efeito da droga, né? A droga é isso, né? Quando você dá a droga, quando você dá o álcool, quando você dá, ela traz aquela sensação de recompensa, de satisfação e faz com que a pessoa queira mais, queira mais, queira mais. E provavelmente essa criança vai ter que passar por um processo realmente de desintoxicação, né? Digital, né? Que eles falam hoje em dia, né? Que é se afastar, né? Mas o Senhor está trabalhando na vida dela, né? Fé em Deus. Glória a Deus. Amém. Amado Deus e Pai, bendito seja o teu nome para sempre, meu Senhor da glória. Nessa hora, Pai, te somos gratos por esse momento contigo, Pai. Te somos gratos, Pai, pelos despertamentos, em saber que tu cuida de nós, ó Pai. E nessa hora, Senhor, especialmente, eu levanto as minhas mãos diante de ti, Pai. E te suplico, meu Deus, que tu venha contemplar o garoto que o Fábio falou agora, Senhor amado. Que tu venha contemplar ele, Senhor, que ele esteja, Senhor, tu curar ele, que tu venha trocar o sangue dele, porque tu és o Deus. Tu diz na tua palavra tudo o que pedimos com fé,
nós receberemos, pedido, Senhor. O Fábio está com o coração dele, sabendo e confiante que tu vai curar, Senhor amado. E nessa hora ele fala com quem? Venhamos orar. Então, com a fé do Fábio, com a fé de todos que aqui estão nessa bancada, Senhor, nesta mesa santa, nós agora profetizamos a bênção da cura. Em nome de Jesus, aonde tiver esta criança, Senhor, toma nas tuas mãos, Pai. Passa a tua mão santa e saradora, Senhor, como um bálsamo nesta criança, da planta dos pés até o último fio de cabelo. Contempla em nome de Jesus. Te dou graça por essa rica oportunidade de clamar a ti, Senhor. Obrigada por tudo, enche-nos da tua graça, da tua unção, nesse decorrer de dia, Pai. Que venhamos vigiar e sabemos que a tua potente mão está estendida sobre nós. E nessa hora eu te louvo e te agradeço por essa potente mão, Pai, como foi no dia lá de Moisés, na travessia, meu Deus, do mar, que tu foi com aquele povo, tu é conosco, Pai. E em nome de Jesus, nos dê sabedoria divina e discernimento, de saber o que provém de ti e o que não provém. Aleluia. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, nós rogamos agora e para sempre. Amém. Amém. Amém, Senhor, amém, Pai. Te peço também, Senhor, que além do Fabrício, Senhor, o Senhor cuidado dele, Pai, do pulmãozinho dele, Pai, restaurar todas as células do corpo dele, Senhor. Peço também pela vereadora Marileide, Senhor, que o Senhor olhe por ela, Pai, que é aquela senhora, Pai, que aquele câncer, Senhor, não tenha poder sobre a vida dela, Pai, que o inimigo não tem poder, Pai, que todo medo, Senhor, todo mal, Pai, que tenha afligindo a mente dela, Senhor, o coração dela, Pai, a parte emocional, Senhor, restaura, Pai, restaura emocionalmente, Pai, restaura, Pai, fisicamente, Pai, restaura cada célula, Senhor, que seja para o seu testemunho, Senhor, o testemunho daquilo que o Senhor tem feito na vida dela, Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor continue transformando o coração dela, Pai, que ela consiga enxergar, Pai, o seu amor ali, Pai, o seu amor na dificuldade, Senhor, que ela possa enxergar, Pai, o seu mover, Senhor, e que ela seja entregue, Pai, aos seus pés, Senhor, que o Senhor vai fazer, Pai, o Senhor vai fazer a transformação necessária, o Senhor vai trazer, Pai, os ensinamentos necessários, Senhor. E para sua honra, para sua glória, Pai, ela será testemunha, Pai, de cura, Pai, transformação em tudo que o Senhor tem feito na vida dela, Senhor. Cuida dos familiares, Pai, cuida dos filhos, Pai. Tira a aflição, Senhor. Que eles possam ver amor, tranquilidade e paz, Senhor, em cada ato, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.